Será que esteroide anabolizante causa dependência? Será que o indivíduo que está utilizando e quer utilizar só uma vez vai ter grande dificuldade ou não de parar essa medicação? Quais seriam os fatores de risco para esse indivíduo ter mais potencial de dependência? Se, é claro, houver uma dependência. Será que o esteroide causa uma adição? É como outras drogas de abuso ou não? Tudo isso daqui você vai aprender até o final desse vídeo. Então não deixe de conferir. E lembre-se, colocar um curtir me faz ver que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida para produzir mais conteúdo para você. E se inscrever no canal faz com que você não perca nenhuma novidade aqui, onde eu, papo reto, eu tô falando aqui com você para te ajudar a alcançar teus objetivos sem demagogia, sem enrolação, ninguém aguenta mais isso, beleza? Vamos lá. Quando a gente está falando de esteroide anabolizante, a gente tem que entender que sim, existe um processo de dependência. Tanto é que é muito comum a gente, dentro do meio do fisiculturismo, ver pessoas que estão ali utilizando, às vezes nem tem um benefício adicional de ganho de massa muscular, às vezes nem estão treinando tão bem, mas não conseguem parar de usar o esteroide anabolizante. E quando elas tentam, principalmente por conta própria, acabam por se frustrar e voltam a utilizar novamente. Algo muito parecido ao que acontece com outras drogas. O indivíduo está lá utilizando, tenta parar e não consegue. Só que no esteroide anabolizante, muitas vezes o indivíduo não tem essa percepção que está dependente da medicação. E aí eles estão utilizando e acham que a qualquer momento podem parar. E eles só vão perceber, só vão realmente notar que estão dependentes quando eles param e não conseguem se manter longe da droga. Então eles vivem nesse cosmos de sempre estar utilizando a medicação. E às vezes, a gente está falando de doses bem altas e não só aquela medicação esteroide anabolizante, como também às vezes outros medicamentos associados, supostos protetores, medicamentos para tratar alguns efeitos colaterais, para proteger de outros. E aí a gente fala de indivíduos que são jovens, vivendo o quê? Uma polifarmácia, onde o cara ali com seus 20 e poucos anos está usando 10 medicamentos diferentes. Será que isso aí é normal? Será que isso daí é longevo? Será que isso daí é algo bacana para a saúde dele? Eu te digo que não, tá? E a gente tem que tratar essa questão de dependência de esteroide anabolizante com muita seriedade. Logicamente que, quando a gente está falando de dependência, a gente tem múltiplos mecanismos que podem estar fazendo esse processo. E assim, qual seria, Gabriel, a dependência que o esteroide causa? A dependência física, tá bom? É a principal forma de dependência que o esteroide pode estar causando. Onde o indivíduo vai ter uma tolerância ali às doses e tendencialmente vai tender a querer o quê? Colocar cada vez mais dose. E se ele para de utilizar, ele vai notar ali um baque, onde ele vai sempre querer estar utilizando algo, beleza? E quais são esses mecanismos? Antes de falar esses mecanismos, que são 3, eu vou reforçar aqui uma coisa com você. Esteroide causa adição? Como assim adição, Gabriel? Beleza, o que seria uma adição? O que é que acontece com muitas outras drogas? Um indivíduo consome aquela droga, e aí o que é que acontece? Ele tem um benefício imediato, ele sente uma sensação de prazer. E naquela sensação de prazer, ele começa a ter o quê? Um reforço positivo para estar utilizando aquela droga em cada vez mais. Então ele não para de utilizar. Ele usa. Por quê? Porque ele tem um benefício imediato. Com o esteroide anabolizante, a gente não tem esse processo de adição. Então ele coloca o esteroide anabolizante, ele injeta ali o esteroide anabolizante, mas ele não sente aquele prazer ali na hora que ele utiliza para ficar utilizando várias vezes. Não. Ele pode sentir um prazer com o uso de esteroide anabolizante, atinge vias que estão relacionadas ali com a liberação de neurotransmissores, como a dopamina. Relacionados ao prazer, sim, mas de forma crônica. A gente vai contar, isso daí tá na terceira via que a gente vai comentar logo mais. Beleza. Gabriel, e aí quais são as vias? Me diga aí quais são as vias. A primeira via, quando a gente está falando de esteroide anabolizante e dependência, é a via da imagem corporal. Como assim, Gabriel? Imagem corporal? Sim. O indivíduo que usa esteroide anabolizante, em geral, é uma pessoa que é muito preocupada com o quê? Com a aparência, com o físico. Afinal, ela está usando uma medicação ali para tentar ficar mais forte, ficar mais volumosa. Então, assim, a imagem corporal para ela é uma coisa muito importante. E muitas vezes esse indivíduo, antes do uso do esteroide anabolizante, já tem uma questão prévia com a questão da imagem corporal. Então, eles sempre querem o quê? Tá mais fortes, tá mais musculosos, mesmo que eles já sejam assim. Então a tendência é que esse indivíduo, mesmo que seja fortão, se olhe no espelho e se veja um indivíduo ali magro, um frango. Então ele nunca está satisfeito. E muitas vezes isso já acontece previamente ao uso. E é isso, justamente isso, essa questão que ele tem com a imagem corporal, que faz ele usar o esteroide anabolizante. Outras vezes o indivíduo, antes do uso, nem tem isso tão aguçado.
Mas o que acontece? Quando ele começa a utilizar, ele começa a se preocupar mais com a aparência, ele começa a se cobrar mais em relação à aparência e, consequentemente, ele acaba, né, entrando em um cosmos onde a imagem corporal é algo muito importante e aí ele tem medo de parar aquele hormônio e realmente perder os resultados estéticos do corpo dele. Então, a imagem corporal é um dos mecanismos. Então, ele fica preso naquela ideia psicológica de sempre ter algo para estar ajudando ele a ter aquele físico, por mais que ele cresça, né, e infelizmente ele não se veja nunca muito bem, né? E para tratar isso daí, muitas vezes ele vai precisar de quê? De uma psicoterapia, tá? Então, a terapia cognitiva, né, comportamental, muitas vezes é uma ferramenta extremamente importante, né, para esse indivíduo, tanto aquele que já tem realmente uma questão ali mais intensa de dismorfia corporal, quanto aqueles que têm só um pouco de dismorfia corporal, mas que foi acentuada com o uso de esteroide anabolizante. Beleza? Beleza. Gabriel, qual é a outra via que justifica, né, a dependência dos esteroides anabolizantes? A outra via, né, é a via androgênica. Como assim? Pois bem, quando o indivíduo usa esteroide anabolizante, a tendência é que, ao usar uma dose suprafisiológica de hormônio, a tendência é que ele tenha o quê? Se sinta bem, tenha uma libido boa, se sinta com muita disposição, humor nas alturas, né? Claro que não é sempre assim, a gente tem algumas oscilações de humor durante o uso, dependendo da droga, mas de forma geral, quando ele está usando, ele fica bem. E aí o que acontece? Quando esse indivíduo para de utilizar, os níveis hormonais dele, né, caem. E o que acontece? Quando ele estava usando o esteroide anabolizante, o eixo de produção natural dele foi o quê? Foi suprimido. E aí quando ele tira o hormônio cai e ele não tem nem mesmo a testosterona que ele produzia naturalmente. E aí ele começa a passar por uma série de sintomas. Ele pode ter o quê? Queda de libido, disfunção erétil, queda de humor, queda de disposição. E tudo isso daí contribui para que ele o quê? Tenha medo de descontinuar, né? Porque muitas vezes ele descontinua por conta própria, tem essa série de sintomas e volta a utilizar, e aí ele acaba ficando mais dependente ainda. Então ele para de utilizar por conta própria, tem sintomas, e isso faz com que ele tenha medo de descontinuar, reforça a questão da dependência. E aí é onde eu tô te dizendo, muitas vezes o indivíduo nem tá tendo mais um benefício adicional estético, às vezes ele nem tá mais preocupando tanto com a estética de forma tão significativa, como era antes. Mas aí ele continua utilizando o hormônio, por quê? Porque ele criou uma dependência e tem aquele medo de suspender e ter aquela série de sintomas. Principalmente porque ele já tentou fazer isso no passado e sentiu esses problemas que comprometeram a qualidade de vida dele. Lógico que comprometem. Nesse caso, qual seria o tratamento, Gabriel? Bem, um tratamento nesse ponto seria o quê? Fazer uma adequada TPC, uma terapia pós-ciclo. Logicamente, se a gente está falando do indivíduo que fez um uso crônico de doses muito altas por muito tempo, uma estratégia interessante seria talvez fazer uma redução inicial da dose para não ter um crash hormonal, uma queda hormonal tão expressiva. E, logicamente, completar em um momento posterior com a TPC para ele retomar a sua produção natural de testosterona, onde o médico competente vai fazer esse restauro de eixo e vai conversar com ele acerca do fato de que a tendência é que realmente haja uma queda de libido, potencialmente uma disfunção erétil, dependendo do caso, mas que a gente consegue tratar com outros medicamentos e que isso é algo transitório. Tá? Então, o médico que passa confiança para esse paciente consegue modificar essa situação muito bem. Beleza. Gabriel, qual seria o outro mecanismo que justifica a dependência? Bem, nós temos a via hedônica, né, do prazer. Gabriel, você não falou que o esteroide não causa adição? Pois é, ele não causa uma adição, né? Então assim, você não vai ter um prazer imediato utilizando o esteroide anabolizante. Mas a gente tem alguns estudos que apontam que sim, né? O esteroide ele atua em várias vias, né, no nosso nível, a nível do sistema nervoso central, fazendo a liberação de neurotransmissores, dentre eles a dopamina, tá? Classicamente conhecida ali como um neurotransmissor relativo ao prazer. E aí o que é que acontece, né? Quando a gente está usando de forma crônica, não aguda o esteroide anabolizante, a liberação de dopamina vai ser maior em algumas regiões, menor em outras, não vale a pena a gente ficar falando de minúcia em relação a isso. Mas a gente ativa vias relativas ao prazer. E a tendência é que esse indivíduo queira continuar sentindo esse prazer. Então, tirar o esteroide anabolizante, fazer uma descontinuação, é reduzir esse prazer que ele está sentindo, tá? E isso daí é algo que vai reforçar esse comportamento de dependência. Bom, a gente tem algumas estratégias farmacológicas para fazer esse tratamento, não de forma direta, com estudos em usuários de esteroide anabolizante, né? Mas
Algumas drogas podem ser utilizadas dentro de um contexto semelhante ao que é feito com outras drogas, tá? Com outros tipos de dependência, com outras drogas que eu quero dizer, outras drogas de abuso, né? E também a gente tem um contexto onde a gente pode estar utilizando também a terapia cognitiva comportamental, outro tipo de abordagem, né? Terapêutica psíquica, para estar conseguindo fazer esse indivíduo entender todo esse processo e conseguir trabalhar da melhor forma essa questão do prazer, tá? Então sim, né? O que a gente tem que entender? É um desafio estar fazendo esse manejo clínico do usuário de esteroide anabolizante, principalmente porque muitas vezes esse indivíduo já tem um perfil anterior que tem o que é uma predisposição a ter o uso mais abusivo de substâncias, né? Então você pensa, né? O que é que fez um cara querer usar um hormônio que pode potencialmente agredir o corpo dele? E muitas vezes é o quê? Às vezes é um cara que usou um hormônio para agredir o corpo dele, um hormônio ilegal, muitas vezes é de forma ilegal. O que é que faz esse cara procurar algo ilegal para melhorar o corpo? E às vezes segue orientações de coaches, pessoas que às vezes não são formadas nem nada, né? Às vezes o cara não tem nem ensino médio completo. Então assim, o que é que faz? Às vezes um cara que é letrado, sabe muita coisa da vida, só que não entende dessa área, seguir orientações de gente que não sabe nem falar português direito, né? E comprar medicamentos ilegais. Às vezes é uma predisposição genética desse cara, né? Onde ele tem uma valorização exacerbada do corpo, onde às vezes ele entra em situações de risco com mais facilidade. E esse perfil de comportamento talvez já seja algo que tenha tendência a ter abuso de medicações. E muitas vezes, quando a gente vai olhar a fundo, esse cara, ele abusa de esteroide anabolizante, ele tem uma dependência de esteroide anabolizante, mas às vezes ele tem dependência de outras medicações, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque é uma questão de saúde pública e o médico bem orientado precisa saber manejar esse paciente, precisa cuidar desse paciente e não pode julgá-lo. Se um indivíduo chega no meu consultório, eu vou tacar aqui uma lição de moral nele, o que é que ele vai fazer? Ele vai sair do meu consultório, vai procurar o coach, vai procurar um vídeo na internet ensinando ele a comprar medicamento ilegal. E aí ele vai ficar cada vez mais dependente e imerso em um meio onde ele não vai conseguir sair, tá? Então assim, tratar esse indivíduo de forma ética e com cuidado e assertividade é fundamental para esse cara ter mais saúde, ter mais longevidade, né? E conseguir ter o resultado dele de maneira significativa, sim, tá? E se você é médico, profissional da saúde, e tem esse compromisso com o teu paciente, eu te convido a conhecer meu curso, o Guia do Anabolismo Consciente, onde eu te mostro da base ao topo tudo o que você precisa saber para conseguir tratar esse cara, essa moça, de maneira efetiva, né? Também, né, dentro de um contexto de descontinuação de uso, mas também dentro de um contexto de contenção de danos, né, de potenciais prescrições conscientes. Aquilo que você precisa saber para entrar no campo de batalha e não se perder, com ética e assertividade, tá bom? Então eu te convido a entrar nesse curso, clica aqui no link na descrição e te espero lá. Um grande abraço!